Olá, tudo bem? Eu sou Maria Cecília. É um prazer tê-los aqui comigo no canal, nesse canal do YouTube. Hoje, dando continuidade, então, à dependência emocional, a gente vai falar um pouquinho sobre a maturidade emocional, né? Existe aí um esquema de imaturidade emocional por trás dessa dependência. O que significa? Vai tornar as pessoas mais suscetíveis ao prazer e muito pouco tolerante à dor. Então, é um tipo de infantilismo cognitivo e egocentrismo que faz com que as pessoas elas não consigam se desprender. E lembrando que atrás de todo apego existe uma criança que faz birra, ok? Para ilustrar melhor, vou falar aí sobre uma paciente fictícia, tá? Então, essa paciente, ela tinha um perfil que mal dava conta da sua vida. A resistência ao desconforto era mínima. Quando ela estava com fome, sono ou qualquer outra necessidade biológica, né, fisiológica ou psicológica, ela era o quê? Atacada pelo mau humor. Então, essa falta que ela sentia de algo desorganizava aí o seu repertório, a sua vida, e ela se tornava, então, incapaz, de resolver, de lidar, na verdade, com qualquer problema, por mais simples que seja, tá? Além disso, ela era altamente suscetível a criar vícios. Lembra que eu falei no último vídeo sobre quando você está longe aí da pessoa da qual você é dependente, é como você ficasse com com uma abstinência, porque você é meio que viciada na pessoa, né? Então você sente aquele desconforto de quem usa uma droga realmente. Então, aqui eu volto nesse termo aí, né? Ela era suscetível a criar vícios. Por quê? Porque o prazer, então, a dominava. Ela não podia resistir. Essa vulnerabilidade era bidirecional. Então, ou essa paciente ficava viciada em uma situação agradável, cada situação agradável que se apresentava, então era como um vício. Ou ela entrava em crise quando as coisas não saíam como o esperado. Digamos, então, que a sua existência era um sofrimento contínuo, porque não importa o que ela fazia, sempre tinha a, a questão de que a realidade não correspondia às suas exigências, ou melhor, às suas expectativas. Realidade é dura, né, para a maioria de nós, e muitas vezes. E aí o que acontece? Ela era uma mulher adulta, mas no seu corpo de mulher adulta habitava uma menina egocêntrica. Lembrando que a criança é sempre egocêntrica, tá? Porque esse é o papel. A criança é sempre centrada nela, principalmente com a idade mais 1, 2 aninhos, né? Natural. Mas, sendo mulher adulta, ela tinha essa menininha, né, uma menina egocêntrica, que se recusava, então, a crescer e com a tolerância para qualquer tipo de frustração extremamente baixa. E aí que ela entrou em terapia, depois de vários meses de terapia, lentamente começou a mudar o padrão de maturidade e a crença de que a vida era uma extensão de si mesma, do seu próprio ser. E essa história culmina com a frase: como é difícil crescer, né? E é mesmo.
Enfim, vamos lá então para saber se você é emocionalmente imaturo. Os pesquisadores, eles vão concordar em alguns pontos. Aí eu vou listar algumas características e tente ver se encaixa no seu perfil. Se você não for amadurecido o suficiente, ou seja, se você tiver aquele infantilismo cognitivo que eu citei no começo, você vai ter pelo menos 3 ou mais das seguintes características, tá? Primeira, um baixo limiar à dor, como eu citei no caso. Então, você não suporta o desconforto da onde quer que ele venha. O menor sofrimento vai ser um pesadelo, e você então vai fazer de tudo para evitar essa dor, seja ela física ou psicológica, tá? Existe também uma busca exagerada de sensações. Então, a sua atitude, ela vai ser como de um corredor atrás de emoções. Eu lembrei de um filme, Caçadora de Emoções, muito bom, por sinal. Nada vai ser suficiente, tá? Para você. E aí você vai se comportar como um viciado em novidades e estímulos. E me faz lembrar daquelas pessoas que estão constantemente mudando de parceiros, né? Não conseguem, estão sempre querendo um novo estímulo, é como uma droga, né? Existe também uma baixa tolerância ao quê? À frustração, né? A criança tem muita tolerância à frustração, zero, né? Se as coisas não estão como você gostaria que estivessem, você vai ter o quê? Vai deixar você com o quê? Com raiva, e você vai ter acessos de raiva sofisticados ou disfarçados. Mas, por fim, é bem semelhante ao quê? A birra de criança. Interessante, né? Presta atenção, você faz isso. Quando você tem um problema, que vai acontecer? Você vai se preocupar mais em aliviar aquele desconforto que você sente do que resolver, do que na resolução desse problema em si. E aí que isso vai se perpetuar, então, né? Porque o problema vai permanecer inacabado e não resolvido, tá? Tem pouca introspecção, ou seja, você tem dificuldade para se observar, o que fará com que você tenha pouca autoconsciência. Eu mesmo vejo isso aqui nos atendimentos, e aí eu vou dar eu falar uma dica, mas enfim, vou falar um pouquinho que a terapia em si não é algo absolutamente confortável e agradável, porque você vai ter que olhar para coisas que são custosas para você, que são difíceis, umas mais, outras menos. E aí que a criança, que a pessoa que tem uma imaturidade emocional, ela ela não tem como chama, essa estrutura, ou não quer desenvolver essa estrutura, porque a gente está falando aqui de uma pessoa adulta. Então, se ela não tem, como eu venho falando aí nos vídeos sobre a criança interior, dá muito para que isso se desenvolva, essa estrutura, né? O homem do gás. Bom,
Enfim, e aí que acontece muitas vezes, quando eu estou em terapia com uma pessoa que é imatura emocionalmente, a pessoa quer jogar tudo para cima de mim, né, para cima do terapeuta, para que o terapeuta se responsabilize por resolver os problemas e as situações e o jeito, o funcionamento e, enfim, a autoestima, a depressão, a ansiedade, seja o que for, né? Então, a pessoa vai lá, contrata o serviço do terapeuta e fala, pronto, agora eu estou fazendo terapia, então agora está tudo bem. Ele vai se responsabilizar, ele e ela vai se responsabilizar. E não é assim que funciona, né? Para que uma terapia dê certo, a pessoa tem que ter o mínimo de responsabilidade para consigo. Senão a coisa é custosa, é demorada, né? No fim dá certo. Muito bem. Uma outra coisa é ilusão de permanência. O que isso significa? Que você vai manter uma crença irracional que o mundo é estático, parado e pouco mutável. Então, na sua mente, você não vai estar preparado para o quê? Para perdas, no geral, tá? Por último, essa pessoa tem uma alta impulsividade, né? O autocontrole, ele é deficiente e os estímulos têm grande poder sobre a sua conduta. A pessoa tem pouca atitude reflexiva. No caso, age, tem uma tendência a agir e depois pensar, né? Então, são essas as características. Dê uma olhada para ver se você se encaixa, se enquadra em pelo menos três delas. Se tiver três ou mais, significa que você vai ter que trabalhar aí o seu crescimento, né? Sua maturidade emocional. E amadurecer, pessoal, envolve o quê? Ser capaz de ver o que é, ser capaz de lidar e enxergar a realidade, sem dourar a pílula, né? De forma realista. Remover o que é o véu do auto-engano, sem anestesia, né? E aí eu encerro com a historinha do Buda, né? Aquele o príncipe Siddhartha. Ele foi criado de uma forma a que ele se mantivesse seguro do sofrimento natural da vida. E um pouco maiorzinho, quando ele saiu para a rua e que se deparou, né, com os mendigos, com a morte, com a velhice, ele acordou então para uma dura realidade. E que, ao descobrir e lidar com essa dolorosa verdade, ele foi capaz, então, do seu crescimento emocional e espiritual e tornou-se um Buda. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Eu peço que, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, né, para que mais pessoas também compartilhem esse vídeo para que chegue esse conhecimento a mais pessoas. Agradeço por você ter estado até aqui comigo. Um beijo e até uma próxima oportunidade. Até mais.